É verdade, é certo, sem erro, absolutamente verdade. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra a grande obra. Como todas as coisas derivam de uma coisa única, pela vontade e pela palavra daquele que as mentalizou. Tudo deve a esta existência e tudo pode ser aperfeiçoado por adaptação àquela mente. O sol é o seu pai, a lua, sua mãe, assim como a atmosfera é o recipiente, como que o cadinho dos raios solares penetra a terra inteira, fecunda, vivifica e determina tudo que se produz por suas correntes contínuas, análogas às do próprio sol. Separarás, pois, a terra do fogo, o sutil do espesso, com grande habilidade e critério, e terás por este meio toda a glória, e toda a treva desaparecerá de ti. E é por isso que sou chamado de Tote, o Trimegistus, porque possui o poder dos três aspectos da filosofia universal: o absoluto, o fixo e o volátil. O que eu disse da grande obra mestra alquímica, da grande obra mestra do Sol, aqui está dito e se enxerga tudo. Vazio para servir de espaço, ou seja, o princípio passivo fecundado para apoiar e realizar o poder do princípio ativo gerador. Eu sou o alquimista Alcides Melhado Filho. Deus ama o vazio que faz para preencher. Todo vazio representa o infinito, porque você pode preencher de qualquer forma. Por isso é dito que é necessário você esvaziar a mente. Mas é uma coisa, não gosto dessa palavra difícil, mas é uma coisa que tem que ter muita atenção para conseguir chegar nesse ponto. Com práticas, com exercícios, com meditação, você começa a atingir um estado maior de consciência e naturalmente a mente começa a se esvaziar. Quando você para meditar, o próprio corpo, a própria mente, ela vai saber que você está pausando e ela também dá um descanso, para de captar pensamentos externos. E como você cria uma certa fortaleza em você, você cria um caminho diferente dentro de você, automaticamente esse domínio começa também a acessar os seus pensamentos, que são menos, que são mais positivos. E a mente coletiva, esse consciente coletivo, não toca você. Então, com a prática, com o tempo, você consegue criar esse vazio na mente, consegue pensar menos e até não pensar em nada. Mas não tem que se preocupar com isso. Os vazios são criados naturalmente. Quando você respira entre uma respiração e outra, né, você inspira e expira, a pausa habita, que é Deus. Quando você fala, há uma pausa, o vácuo, o vazio, Deus habita. Então, tem momentos que é necessário você criar um vazio, criar um vácuo, criar uma pausa, uma parada, para que as coisas comecem a acontecer, para que as coisas comecem a andar cada vez mais. Então, qualquer situação que você passe, dificuldade, compreensão, pause, pare um pouco. Se você puder parar os 2 minutos, melhor. Se não, qualquer tempo que você pare é uma pausa. E nessas pausas, Deus habita. O vácuo se preenche com Ele. E naturalmente as coisas começam a acontecer. Pense bastante nisso. Procure daqui para frente começar a criar esses espaços na sua vida, no seu dia a dia, nos seus momentos, para que você possa viver cada vez melhor. Eu falo muito dos instantes mágicos, porque todo instante ele é mágico. Você vive de instantes. Os momentos te preenchem, mas os instantes é que fazem as coisas acontecerem. Então, se por um instante você para, por algum motivo, você dá uma pausa na sua vida, esse instante representa muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, automaticamente, para você respeitar isso, para você poder ter e se abster naquele momento que você parou,
as coisas começam a se alterar, começam a mudar. E pela prática, para você fazer isso assim, todo dia ou com o número de mais vezes possível, você começa a modificar a sua vida naturalmente. Quem está começando a me ouvir há pouco tempo, ou agora, ou quem está principiando nesse caminho da alquimia, começa a entender que são exercícios fáceis de praticar, que na verdade se tornam o seu dia a dia, seu cotidiano, e você vê que naturalmente as coisas acontecem muito fácil, porque você dá atenção a isso, porque você passa a mudar a sua vida e a vida também começa a mudar ao seu redor, passa a dar o quê? Resultados. Então pense nisso, comece a trabalhar essa questão do vazio, da pausa, do vácuo, para que você possa habitar cada vez mais numa energia positiva, num caminho cada vez melhor. Agora, é necessário que você se mexa, que você realmente queira mudar a sua vida, porque é muito fácil reclamar, é muito fácil falar que é difícil, que é impossível, que eu não consigo, que eu não tenho tempo, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho isso, que se fosse daquela forma, que se fosse... Enfim, você arruma argumentos, a famosa hipocrisia, para poder driblar a você mesmo. Então, é chegado o momento em que você tem que se mexer, tem que acordar, tem que fazer o movimento. Tem que começar a estudar, começar a rezar, começar a usar um pouco do seu tempo para você, para conhecimento, para você crescer e mudar a sua vida. Você muda a sua vida no emocional, no sentimental, no profissional. Tudo entra em acordo, tudo se alinha, porque você começou a mudar. Porque é muito fácil você colocar desculpas. E aí, o que acontece? Você vai viver sempre dentro da desculpa. E a coisa não acontece, não dá certo. Então é muito comum, às vezes, você fazer um curso, ir até uma cidade, se movimentar, se locomover para isso, fazer toda uma logística para chegar lá, e depois que você vai, quando você volta, alguém liga, poxa, você esteve aqui, nem sabia, ou não pude, enfim, perdeu a oportunidade. Você divulga, fala, mostra o caminho, mas as pessoas deixam tudo para a última hora ou não estão nem aí. O que vai acontecer? Então não adianta você falar uma coisa e fazer outra. Então esquece isso, dá as costas. Vive a sua vida mediocremente, viva no que você já está hoje, mas não reclame. Aceite o que você tem e vai embora. Algumas pessoas falam, poxa, mas isso não adianta, porque de qualquer forma o que é meu vai chegar. De qualquer forma as coisas vão acontecer. Eu digo, sim, vai acontecer, nesta vida ou na outra. Se você não fizer um movimento, nada acontece. Você pode ver que você faz um caminho não favorável, você desencadeia um monte de problemas, mas você fez aquilo. Se você tivesse acertado, tivesse feito um caminho de acertos, o que acontece? Desencadeia os acertos, as coisas começam a andar. Então é você que movimenta isso, é você que mexe. Seu destino é uma linha que você vai viver de um lado ou do outro, você que escolhe. Quanto mais você amar o mal, quanto mais você amar o que você conhece, o que você não conhece, mais você caminha, mais você anda. Porque o amor é o único movimento que consegue fazer com que tudo se solucione, tudo entre em acordo. O amor incondicional, o amor sem condições, o amor sem amarras, sem prender nada e nem ninguém. O dia ama a noite. E o amor necessita expandir-se, ou seja, aquele que dá, recebe. Aquele que recebe, também dá. É uma permuta que é perpétua. Eu falo muito isso. Quando você quer multiplicar, aprenda primeiro a dividir. E se você quiser somar, primeiro aprenda
a subtrair. Então aí estamos falando de quê? Desapego. Também. Saber a proporção alternativa ou simultânea dessas forças do universo é possuir os primeiros princípios do grande conhecimento. Então, quando você começa a entender os elementos, você começa a entender um pouco mais do universo, você passa a viver isso cada vez mais. Naturalmente, a vida muda. Naturalmente, você cria confiança, eliminando medos, tristezas, angústias, depressão e por aí vai.